programa Tocantins Empresarial hoje está muito bacana. Temos uma entrevista com o Rogério Ramos, falaremos sobre agronegócio e muitas outras coisas mais. Vem comigo! Hoje o programa Tocantins Empresarial, com coprodução do portal Econews, está muito interessante. Teremos a entrevista com o Rogério Ramos e vamos falar hoje sobre agronegócio e muitos outros temas. Bom, antes de mais nada, eu gostaria aqui de parabenizar o governador Wanderley Barbosa, que desde quando assumiu recentemente, tem feito um bom trabalho em todos os sentidos. Na realidade, pelo que nós temos percebido, ele está colocando a casa em ordem, está verificando o que eventualmente poderia estar divergente para colocar da forma correta e assim sucessivamente colocar o Estado nos trilhos, né? Que é o que nós precisamos, ainda mais no momento em que o país vive, enfim. Então, parabéns aí ao governador, é importante ressaltarmos. Bom, dentro dessa linha de raciocínio, gostaria ainda de ressaltarmos que quem queira acompanhar diariamente cotações do agronegócio e de economia, podem acompanhar pelo Boletim Diário Agroeconômico e Climático do portal Econews. Esse boletim é diário e vocês podem ter isso de forma simultânea, de forma muito rápida, só contatando o portal ou pedindo para que seja incluso pelo telefone 63 99 111 5498 ou entrando no próprio portal também, www.econews.com.br. O boletim incrível e inovador aqui no estado do Tocantins. Vamos agora entrarmos num aspecto muito importante. Antes de entrarmos no assunto agronegócio especificamente, eu queria mostrar para vocês a questão dos impostos. Olha, pessoal, prestem atenção. 2 slides que vocês têm que prestar atenção. Me desculpa aqui se eu aumentei o tom. Por quê? A maioria das pessoas não se sabe quanto o nosso estado do Tocantins arrecada, nem tão quanto o Brasil, mas nós vamos falar primeiro do Tocantins. O Tocantins hoje, ele arrecadou, até o presente momento, quando eu digo Tocantins, eu estou falando todos os entes de governo, tá? Não é só o governo estadual, é o município, é o estado, também entra na conta o recebimento do governo federal, mas o fato concreto é que isso vem para o Tocantins como um todo. Até agora, ele arrecadou, no ano, praticamente 7 bilhões e 900 milhões de reais. Isso é arrecadação. Então vejam que a nossa arrecadação ela é muito boa, né? Se você for pensar em números absolutos. Então, porque muitas vezes as pessoas não têm noção de quanto que é a arrecadação do Estado, quanto que realmente entra, quanto que é o, entre aspas, eu gosto de dizer de uma forma popular, quanto que é o salário, né? Dos entes de governo, né? Município, Estado e também, obviamente, o governo federal que repassa para cá muitos valores. Então, nós temos hoje praticamente quase 8 bilhões. Então, é um número bacana, eu diria, né? Então, tem o governador, de novo, o Wanderley, está com esse orçamento, ou melhor dizendo, com essa arrecadação agora, que daqui para frente vai administrar, mas temos bons números, não podemos reclamar dos números do estado do Tocantins, considerando ainda que é um estado novo. Então, nesse aspecto, vocês podem acompanhar também o portal Econews e Agro, ele tem o impostômetro que fala diariamente quanto o Tocantins está arrecadando e também quanto o Brasil está arrecadando, que nós vamos agora para o Brasil. Porque é importante termos uma ideia de quanto que o Brasil arrecada. O Brasil, até agora, ele arrecadou mais de 2 trilhões de reais. Vocês calculam o que é 2 trilhões de reais? É só fazer uma comparação aqui. Nós falamos do Tocantins, em 7 bilhões e alguma coisa. Nós estamos falando agora do Brasil, 2 trilhões e 200 e poucos milhões de reais. Então, bilhões de reais, desculpe, é que é tanto número que... Então, de novo, Brasil, 2 trilhões e 250 bilhões de reais. É muito dinheiro, se você for pensar a nível de Brasil. Então, aí se falar, mas o Brasil é pobre. O Brasil não é pobre, o Brasil tem uma arrecadação assim estupenda, fenomenal, eu diria. O Brasil é a 8ª economia do mundo, e o problema não é ser a 8ª economia do mundo, é quanto que arrecada de imposto. Isso também nós estamos falando em todos os estados da federação, todos os municípios e todo o governo federal. Então, dinheiro o Brasil tem, o que falta muitas vezes é a aplicação correta desse dinheiro. Tá? Mas eu queria fazer uma menção rápida antes de entrarmos para o agronegócio, que é o seguinte. No Brasil, nós temos uma dívida interna. Se falava, mas o Brasil não tem dívida externa. Ele não tem dívida externa realmente, mas ele tem uma dívida externa gigante. Sabe quanto é a dívida interna do Brasil? Mais de 5 trilhões de reais. Ou seja, 2 vezes a nossa arrecadação até o presente momento. E para quem que o Brasil deve, né, esses 5 trilhões?
para muitos de nós, investidores de compra de título público, né? Empréstimos que foram feitos. Então, é uma preocupação e falaremos mais sobre isso posteriormente. Mas prestem atenção nos números que eu falei. Hoje o agronegócio está vivendo um momento, vamos dizer assim, desconfortável no mínimo. Por causa dessa questão da mal da vaca louca aí, que pintou tem praticamente 2 meses, né? E consequentemente o preço do boi tem caído. Inclusive as exportações no mês de outubro caíram 43%, em face da China ter segurado novos pedidos. Acho que é importante destacarmos. Mas o que está acontecendo na realidade, gente? Na realidade, houve realmente um problema de vaca louca aqui no Brasil, mas foi muito pontual. Mas esse contexto pontual que houve foi um caso incipiente, foi um caso localizado. E 99,99999 do nosso rebanho, do nosso sistema de fiscalização, etc., está funcionando, eu diria, quase que perfeitamente. Nós não temos esse problema. Na realidade, essa questão ocorreu, de fato, mas entendo que está ocorrendo um pouco de exagero por parte da China, em especial, que é o que está segurando um pouco. Ela está repensando, né, essa segurada nas nossas exportações, na compra das nossas carnes, mas eu entendo que está havendo um pouco de excesso de zelo. Eles estão exagerando. Talvez eles estejam querendo trabalhar em cima da questão do mercado. Talvez seja isso. Para tentar reduzir o preço momentaneamente, talvez seja isso. Porque não teria motivo de querer restringir tanto as nossas exportações de carne. Houve uma redução bastante significativa do preço do boi aqui no Brasil. No Brasil, que eu digo no Tocantins especificamente. E tem uma frase do nosso grande café, secretário da Seagro, que ele disse o seguinte para mim: olha, Marcelo, os ganhos reduziram, mas ainda continuam em bom patamar. Então, gente, vamos ter calma. Eu gostei muito dessa frase, por isso que eu quis trazer essa frase. Porque é interessante. Claro, houve redução de preço, não é ponto. Mas ainda os produtores ainda estão com ganhos relativamente bons. Não podemos reclamar. Isso, inclusive, não falem para mim, falem para o café, que ele que falou. Mas eu concordo com ele. Os números ainda podem voltar a melhorar? Podem, mas vai depender aí dessa dinâmica aí da China. E aqui só para complementar e mostrar para vocês os números, o boi gordo à vista, vamos colocar região sul, 278, hoje está 247, região sul, mas é só vocês entrarem no boletim agroeconômico lá no portal econômico, vocês vão ver essa diferença, de 278 para 248, então realmente a redução foi acentuada, né? Então é isso que eu gostaria de enfatizarmos aqui. Mas, a partir de agora, a coisa tende a melhorar. Mas, ainda o pessoal acho que está ganhando tempo para tentar segurar os preços. Gostaríamos de agradecer a audiência de vocês. Espero que tenham gostado do que nós temos falado e do otimismo que temos colocado com relação ao agronegócio, apesar de alguns problemas pontuais. E vamos agora para a entrevista com o Rogério Ramos. Acompanhem. Hoje, o programa Tocantins Empresarial, com coprodução do portal Econews e Agro, entrevista hoje Rogério Ramos, um dos gestores públicos aqui com mais ações aqui no estado, eu diria, com mais titularidades. É importante destacar, secretário de Finanças de Palmas, conselheiro, vice-conselheiro do Conselho Federal de Administração, presidente do Sebrae Tocantins e, mais recentemente, diretor da Abrasf. Isso. E vamos falar hoje um pouco sobre o saldão de 2021, as finanças de Palmas, enfim. Vamos abordar essa temática. Como vai, Rogério? Tudo ótimo, tudo bem, Mário. Rogério, para a população, falando até uma linguagem até relativamente popular, ou relativamente ficou bom, né? Como é que estão as finanças de Palmas hoje, de 0 a 10, para ficar bem didático? Hoje, finanças de Palmas, de 0 a 10, minimamente 8. Né? Aprovado com louvor, hein? Obviamente, em setor público, você ter finanças 10 é uma tarefa meio que quase que impossível. Entretanto, Palmas entrou num processo de evolução da sua saúde fiscal, assim a prefeita Cíntia chama, né? Ela fala muito que a prioridade é a saúde para ela em todos os sentidos. E, obviamente, a saúde financeira é uma delas, porque ela é que mantém toda a saúde como um todo, a educação e todos os órgãos da prefeitura. Não adianta você ter o melhor projeto se você não tem condições de financiar esse projeto. E quando a prefeita entrou na prefeitura, que eu entrei junto com ela, na área de finanças, ela
falou uma coisa, Rogério, eu até não entendo muito de finanças não, mas eu entendo de economia doméstica e eu acho que a gente pode fazer uma analogia. Você não gaste mais do que arrecada. A prefeitura não vai gastar mais do que arrecada. Esse é o meu recado para a área de finanças. E assim todos nós cumprimos o que a prefeita pediu e eliminamos despesa. Para você ter uma ideia, na Secretaria de Finanças tinha 9 veículos alugados, hoje tem 2, né? Outras despesas com copiadoras, com despesas de aluguéis, despesas de material de expediente, tudo isso foi reduzido, né, num processo de efetividade, de economia, né, gerando assim um melhor desempenho da máquina pública, gastando menos. E partimos para uma outra situação que foi, efetivamente, o desenvolvimento da receita, o incremento da receita municipal. E aí nós fizemos um trabalho junto ao IPTU, porque é um engano você achar que você aumentar o valor do imposto, você vai aumentar a sua arrecadação. Muito pelo contrário. Interessante essa colocação do Rogério aqui. Prestem atenção. Muito bem. Essa questão faz, inclusive, alusão a um princípio do direito tributário, que é a capacidade contributiva. Você não pode fazer com que o contribuinte passe dessa capacidade contributiva dele. Porque se você atravessar essa linha tênue, você tem um negócio chamado inadimplência. Ele fala, eu não dou conta de pagar e não vou pagar. Entendeu? Então não adianta você cobrar muito. E, na verdade, nós fizemos uma revisão na planta de valores genéricos, isso relacionado ao IPTU, e conseguimos baixar o valor do IPTU na grande maioria das vezes. Acabamos com o IPTU progressivo, que era uma assinte, né, que era assim, mal colocado e que subiu muito o imposto. E o IPTU progressivo tem 2 finalidades, acabar com os vazios urbanos e, obviamente, com a especulação. E nenhuma dessas 2 coisas tinha. Um lote de 200 metros quadrados na Arce 71 não está nem fazendo vazio urbano e muito menos objeto de especulação. Então, não tem sentido. Acabamos com ele e, prontamente, em 2018, as receitas começaram em 2019, né, nós mudamos em 2018, porque toda lei tributária ela é mudada num ano e vigorada no outro. Quando foi em 2019, a gente teve um incremento no IPTU e fizemos um trabalho intensificando a nota fiscal eletrônica, o Simples Nacional, todos os impostos de uma forma inteligente que faz com que o contribuinte pague menos sobre muito, isto é, a gente envolve mais pessoas na cadeia produtiva e, obviamente, na geração de imposto e cobra um pouco menos, o que faz com que a roda gire. E a cidade, por si só, foi melhorando, foi criando um ambiente mais da volta do investimento, e aí nós tivemos um acréscimo do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, de mais de 30% nesses 2 anos, 19 e 20. Né? Mesmo na pandemia, as pessoas comercializaram em Palmas e buscaram Palmas como investimento. Isso foi muito bom, né? E tudo isso gera condições de melhorar as nossas receitas. Fizemos um belo refis em 2019, o que estamos repetindo agora em 2021, com a justificativa, inclusive, da própria pandemia. Muita gente se prejudicou, muito contribuinte, muito empresário, micro e pequeno empresário, foi prejudicado pela pandemia. Então, agora é o momento do resgate. Então, a partir do dia 16 do 11, nós estaremos com o refis municipal. Esse refis, que é um feirão, como você disse, de negociações fiscais, em parceria com o CNJ e com a Vara de Execuções Fiscais, a Vara da Fazenda Pública, no Fórum de Palmas, e vamos fazer com que o contribuinte possa acessar ao Parque do Povo, ter condições de pagar com 100% de desconto de juros e multa, se ele pagar à vista, ter boas condições de parcelamento, ainda com bons descontos, envolver todo tipo de tributo, multa formal, só não entra multa de trânsito, porque é uma legislação do CONTRAN, mas contribuições, Banco do Povo, quem tem dívida com o Banco do Povo também vai entrar, e dessa forma nós vamos fazer com que ele lá, estando presente a vara de execuções, o cartório de protesto, ele saia de lá totalmente limpo, totalmente apto a contrair empréstimos, né? Nós temos aí Pronamp, tantos empréstimos bons aí que pode ser pego, mas quem está negativado não pode pegar. Fazer concurso público, contratar com serviço público. Para você contratar com serviço público, você tem que ter certidão, no mínimo uma certidão positiva com efeito negativo, né? Então, esse é o objetivo. Espero que tenham gostado de mais um programa Tocantins Empresarial. Fizemos essa entrevista
surpreendente com o Rogério Ramos, que falou muito sobre Palmas, sobre a gestão. Está de parabéns à Prefeitura de Palmas, Rogério também na sua gestão como secretário de Finanças. E também a gente falou muito de agronegócio hoje. Também um agropecuarista, importante citarmos aqui. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a audiência e o programa Tocantins Empresarial, com coprodução do portal Econews e Agro, conta com você na audiência e nos próximos programas. Um abraço, pessoal!